Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Bom dia, amados irmãos, amada igreja, ouvintes. Nós estamos aqui mais uma vez convosco, lendo, meditando nesta escritura tão maravilhosa, São João 14, do verso 16 ao 17, e também São João 16, verso 13. O Espírito de verdade. Meu Deus, que grandeza é isso! Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ora, se o eleito tem o Espírito de verdade nele, aí Jesus vem aqui em São João 16 e diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, não é em parte da verdade, não é em alguma verdade, mas é em toda a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Então não tem como ele te guiar em outro lugar a não ser a verdade. Mas não é a verdade do fulano, do beltrano, não, é a verdade da palavra. É o São João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Paulo chegou a dizer que seja toda a palavra do homem mentirosa, mas a do Senhor a única verdadeira. Você está vendo que tem muitas escrituras? Lá em Jeremias diz, maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, confia na palavra do homem. Porque pode falhar. São pensamentos humanos, são ideias próprias. Não, jamais coloque as suas esperanças, a sua confiança em pensamentos humanos, em ideias humanas, ideias próprias. Porque isso não vai te levar aonde você precisa chegar. Você quer ser guiado pela verdade? Você tem o Espírito da verdade? Então ele vai guiar você à verdade. Vai guiar você para começar na palavra. Ah, mas eu preciso ir a determinado lugar. Vamos pegar a palavra, vamos ver aqui como que a palavra vai te conduzir a este determinado lugar. Como que ela vai te levar a essa determinada circunstância, a essa determinada posição.
Ora, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Com razão, Jesus pôde falar aquilo, exclamar em São Mateus 24, que, se possível for, enganaria até os próprios escolhidos, mas não é possível. Por quê? Porque eles são guiados pelo Espírito de verdade que está neles. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de verdade. Aí nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando houve a descida do Espírito Santo, quando essa escritura se cumpriu. Porque até então isso aqui era uma promessa, São João 14, São João 16. Mas em Atos capítulo 2, ali não era uma promessa, ali era o cumprimento da promessa. Ali foi a descida desse Espírito de verdade. E a Bíblia diz que eles estavam cheios do Espírito Santo e falavam em línguas nas quais cada um entendia na sua própria língua. E haviam várias nações ali, diz a palavra. E então, Pedro e os demais apóstolos foram indagados, depois de um pequeno discurso de uns 15 minutos, um culto doméstico desse que nós estamos tendo, um pequeno discurso, mas foi o suficiente para o coração daquele povo arder e perguntar a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Ora, ali eles estavam fazendo uma pergunta, porque eles estavam preocupados com o seu destino eterno. E agora? Nós matamos o justo, e agora? O que vai ser de nós? O que faremos? Vamos morrer, vamos perecer. Nos guie, Pedro. Nos guie, João, nos guie, Paulo. O que nós vamos fazer? Ou melhor, Paulo naquele tempo não estava ainda. Mas nos guie, Pedro, nos guie, Mateus. Qual foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito de verdade falou na boca de Pedro. Pedro estava cheio do Espírito Santo, então quando ele abriu a boca, o Espírito de verdade falou aquilo. Como pode certas pessoas dizer: eu prefiro ficar com Jesus do que ficar com Pedro. Isso acaba sendo até uma blasfêmia. Porque Pedro falou pelo Espírito Santo, pelo Espírito de verdade. E ele simplesmente mostrou a revelação do que Jesus falou em São Mateus 28, 19. Ele não acrescentou nada, ele simplesmente mostrou qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o Espírito de verdade no homem, guiando eles à verdade, à Escritura. Jesus falou para eles, olha, quando você chegar diante de sinédrios, diante de doutores, vocês não se preocupam com o que falará, não. O Espírito Santo falará por vós. Aí você pega esses evangelhos maravilhosos, essas cartas. Você acha que isso é pensamento próprio? É ideia humana? Aonde foi tirado isso? Isso foi tirado muitas vezes em deserto. Guiados pela verdade, pelo Espírito de verdade que habitava neles. Isso levou eles a poder dizer isso, a falar isso, como Paulo também falou. Porque eu aprendi e recebi de homem algum. Não aprendi nem recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, ele fala isso. Lá em 1 Coríntios 11, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei.
Ele foi guiado às Escrituras. Ora, Jesus, quando apareceu, o próprio Jesus, quando ele apareceu ali para aqueles homens no caminho de Damasco, de Emaús, aqueles discípulos que estavam ali tristes, acabrunhados, e conversando sobre Jesus e falando ali, meu Deus, e agora o que vai ser de nós? E o mestre se foi, e tristes, magoados ali. De repente o próprio Jesus chegou neles. E eles não o viram. E se aproximou, porque ele estava ali como que disfarçado. Só que o que ele fez? Quando ele começou, ele entrou no meio da conversa deles. E o que ele fez? Ele os guiou para a palavra. Jesus podia falar, olha, eu sou eu, esse ressurreto e tal. Não, é de estardos, nesses de coração, não tendes lido que os profetas falaram? E começou a levar eles das Escrituras. O Espírito de verdade só guia na verdade. Aí você vê a diferença. Você vê o que é realmente ser guiado pelo Espírito de verdade. O Espírito de verdade só guia na Bíblia. Não é o que o fulano falou, não é o que o ciclano pensou ou pensa, ou o que ouviu de Beltrano, não. É o que está escrito. O Espírito de verdade só guia no que está escrito. Então, há descanso, há tranquilidade. Por quê? Porque Jesus falou assim, olha, examine as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, uma vez que o homem é guiado pelo Espírito da verdade, ele só vai ser conduzido no que é verdade. A mulher, uma vez guiada pelo Espírito da verdade, ela vai ser conduzida no que é verdade. Ela vai encontrar a sua posição na Bíblia Sagrada. Ela vai encontrar o seu lugar na Bíblia Sagrada. Ela vai encontrar os seus deveres na Bíblia Sagrada. O homem vai encontrar os seus deveres na Bíblia Sagrada, os seus direitos na Bíblia Sagrada. Porque aqui nós temos deveres e direitos. Aqui nós temos bênção, mas temos maldição. Tudo está nesta palavra, tudo está nesse bendito livro. Então, isso aqui nos leva a uma meditação. Por quê? Porque uma vez que nós estamos sendo guiados na verdade, então nós sabemos o que é mentira. Nós fugimos da mentira. Nós corremos da mentira. Não importa o quão bonito pareça, o quão belo pareça, mas se você tem o Espírito Santo no seu coração, algo vem e diz, olha, isso está errado, isso não bate com as Escrituras. Eu quero encerrar com isso. São Martim, um grande homem de Deus, o diabo apareceu para ele coroado, uma coroa na cabeça, e apareceu e disse para ele, Martim, eu sou Jesus, me adora, Martim. Ora, já pensou? Você na sua sala, eu aqui, e aparece aquele anjo coroado, reluzente, e diz que é Jesus? Para muitos, saíam falando até em línguas estranhas. Mas Martim não. Martim tinha o Espírito de verdade nele. E ele parou, ficou observando, e aquele anjo continuou insistindo, Martim, eu sou Jesus, me adora. Me adora, Martim. Mas de repente o Espírito de verdade levou Martim, falou no seu coração e disse, Martim, esse anjo está coroado e Jesus ainda não foi coroado, porque a coroa dele é a noiva que vai colocar.
Não, Martim, esse não é Jesus, não. Martim não hesitou. Vai-te, Satanás. Vai, anjo bonito. Vai, coroa bonita. Vai, anjo reluzente. Vai-te. Ah, mas eu sou Jesus. Vai-te, Satanás. Por quê? Porque ele tinha o espírito de verdade. E esse mesmo espírito que Martim tinha, graças a Deus que você tem, que o eleito tem esse espírito de verdade. Então isso é motivo de nós nos sentirmos agradecidos a Deus pelo Espírito Santo, por esse guia estar somente nos guiando em toda a verdade. E por Deus ter nos dado homens, voltando, que são guiados pelo Espírito de Deus, são liderados pelo Espírito de Deus, para nos guiar neste caminho aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo, que essa seja a sua bênção, que o Senhor Jesus possa, nesta manhã, através dessa programação, falar ao seu coração como tem falado e mostrar para você que às vezes você está indo para lugares e às vezes seu coração dói, fecha e você insiste e quer ir. Não, não faça isso não, porque é o guia te guiando na verdade. É o guia dizendo para você, não vá lá. Parece ser bom, parece ser lícito, mas não vá, não faça isso. Obedeça seu coração. Obedeça esse guia. Porque esse guia, ele só te guia na verdade. E uma vez obedecendo ele, você é bem-sucedida, você é bem-sucedido. Em nome de Jesus Cristo, que Deus vos abençoe e tenha um dia abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém.